O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação tem o prazer de apresentar o painel da Educação Superior, que terá como tema a importância das comissões próprias de avaliação no contexto do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Neste primeiro bloco, teremos como palestrante o Dr. João Roberto Moreira Alves, presidente do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, que irá falar sobre a administração nas instituições de educação superior. No segundo bloco, o professor Dalton da Silva e Souza, da Faculdade Sul Fluminense, vai tratar do tema as comissões próprias de avaliação e seu papel perante as mantenedoras mantidas e órgãos governamentais. No painel seguinte, o Dr. João Roberto Moreira Alves irá falar sobre o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e das comissões próprias de avaliação e seu papel na estrutura dos SINAIS. Por fim, teremos uma exposição institucional com o colaborador do IPAI, Sérgio Henrique Ribeiro de Souza, que falará sobre as atividades do Instituto e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Superior. Obrigado e tenham todos um ótimo evento. A administração da educação superior no Brasil, ela é centrada fundamentalmente em alguns aspectos que equivalem a todo o cenário da administração nos demais segmentos. Os princípios de administração, eles devam ser observados por todos os gestores que atuam de forma direta ou indiretamente no campo acadêmico, como também nas entidades mantenedoras. Não há nenhuma possibilidade de se falar numa boa gestão universitária sem termos uma boa entidade mantenedora funcionando, dando o respectivo suporte operacional a essa instituição. Quer seja ela pública ou privada, a estrutura de administração ela tem muitos aspectos semelhantes. Não devemos pensar que a administração da educação das entidades privadas seja muito diferente das públicas. Nós temos complexidades diversas. As públicas, por sua vez, quer as federais, as estaduais e municipais, têm que observar uma série de aspectos voltados especialmente à contratação do pessoal, a aspectos de orçamentários, e há uma necessidade fundamentalmente de preocupação quanto à prestação de contas. Quem é gestor de instituição pública sabe muito bem que está sujeito ao Tribunal de Contas da União, do Estado, do município, todo o processo de acompanhamento. Já as instituições privadas de ensino têm outras preocupações, principalmente as suas mantenedoras, quanto à sustentabilidade, ao autofinanciamento, assim dito pela Constituição brasileira, que permite que as instituições funcionem tendo sua liberdade, entretanto, elas não recebem recursos do poder público. Poderíamos dizer que pouquíssimas instituições, das 2.400 instituições hoje existentes no Brasil, das cerca de 2.100 instituições privadas, recebem recursos governamentais. Mas recebem em função de projetos pontuais, recebem em função de aspectos na pós-graduação, do estrito sensu, muitas das vezes, pós-graduação lato sensu, não há qualquer tipo de aporte de recurso, mas há, de forma indireta, os recursos que vêm do FIES e do ProUni, que são considerados recursos públicos, embora exista uma contrapartida. Se nós observarmos as entidades filantrópicas, as entidades beneficentes da assistência social, também são muitas no Brasil, têm a obrigação de concessão de benefícios, concessão de bolsas de estudos, e naturalmente essas bolsas representam uma compensação tributária. Sob o aspecto diretamente, não há uma troca de dinheiro, mas há um benefício com a redução do recolhimento de tributos e, em contrapartida, há oferecimento de pelo menos 20% da sua receita em favor de alunos que sejam necessitados e tem os critérios de carência definidos pela legislação das entidades beneficentes e assistência social. Entretanto, tirando esses aspectos pontuais, no tocante à sustentabilidade, aspectos mais de mantenedora do que de mantida, todas as instituições de ensino superior, quer sejam
universidades, centros universitários ou faculdades têm o mesmo tratamento em termos de Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Há necessidade, naturalmente, de um acompanhamento forte do que está previsto na Lei de Diretrizes Básicas e nos decretos que regulamentaram, e além dos decretos, as portarias e, mais recentemente, as notas técnicas, que não têm um valor como efeito legal, mas têm o valor de embasar decisões que são fundamentalmente dadas pela Secretaria de Regulação da Educação Superior, que é a Supervisão da Educação Superior, a SEDES, ou pela Secretaria de Educação Superior, no tocante especialmente ao ProUni e ao FIES. Então, no passado, nós tínhamos a Secretaria de Educação à distância também desse cenário, hoje não existe mais, mas nós temos um relacionamento das entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino com o Ministério da Educação, através, especialmente, da SEDES e da CESU. Temos também que observar, e todos vocês estão, com certeza, ansiosos pelo resultado do ENAD, que está sendo sempre um fator de grande preocupação, alegria ou decepção das instituições, porque o ENAD representa um dos tripés do processo de avaliação. Nós vamos depois falar um pouco mais à frente sobre isso, mas, na verdade, nós temos, nesse primeiro momento, falar um pouco mais no sentido macro da administração da educação superior. O que é certo é que existem hoje os sistemas nacional de educação, que na realidade que não é um sistema nacional, é um sistema federal de educação, onde as instituições federais, obviamente as instituições públicas federais, estão integradas e as instituições privadas. Já as instituições mantidas pelos estados ou pelos municípios estão subordinadas ao sistema estadual de educação. Muito embora, recentemente, o Ministério fez um chamamento dessas entidades para integrarem o Sistema Federal de Educação, o chamado sistema de migração. E várias dessas entidades, apesar de serem mantidas pelos municípios ou pelos estados, migraram para o Sistema Federal de Educação, principalmente entidades municipais. Nós temos hoje algumas universidades, poucas na verdade, que são mantidas por municípios, várias faculdades, alguns centros universitários. Então nós não temos aquele princípio das entidades públicas, estaduais e municipais serem necessariamente subordinadas ao sistema municipal de educação ou ao sistema estadual de educação. Nós temos essa diversidade no cenário brasileiro e os próprios conselhos estaduais de educação, muitos deles ficaram felizes com a transferência dessa responsabilidade para o Ministério da Educação. Então nós temos o aspecto de regulação, de supervisão, para talvez 95% das instituições brasileiras sendo ditadas pelo Ministério da Educação e pelos órgãos que compõem o sistema médio. Nesses órgãos nós temos o Conselho Nacional de Educação como uma relevância importante, nós temos o CONAS, nós temos o INEP, nós temos, dentro do âmbito do INEP, nós temos a CPA e vários outros siglas que vocês já estão acostumados no processo das instituições de ensino superior. Das 2.500 instituições, quase isso, 2.400 e poucas instituições de ensino superior, segundo o último censo, que é recém-divulgado, nós temos um grande número de estados onde a predominância é de instituições privadas de ensino. Nós, dos 27 estados, dada a federação, 26 mais Brasília, nós temos uma forte predominância de atuação das instituições privadas de ensino, que representam a grande parte do alunado brasileiro. Mais de 70% dos alunos estão matriculados em instituições privadas de ensino. Temos, desse conjunto, um grande número de instituições, são mais da metade das instituições de ensino hoje, são instituições de menos de 1.000 alunos. Esse é um fato real, constatado, mas nós temos um grande número de instituições que são micro e pequenas instituições.
essas instituições convivem com os mesmos instrumentos de regulação, com os mesmos instrumentos de avaliação do que os grandes centros acadêmicos mantidos hoje, muitos deles por entidades de capital aberto. Não queremos entrar nesse aspecto da validade ou não, porque pela legislação é plenamente válido você ter uma sociedade anônima mantendo uma instituição de ensino superior. Isso não era previsto até alguns anos atrás, quando o Ministério da Educação passou a permitir e até mesmo incentivar a transformação de entidades sem fins lucrativos para entidades com fins lucrativos. Hoje nós temos, nesse cenário brasileiro, vários grupos econômicos, cerca de 20 grupos econômicos, que administram uma significativa parcela das instituições de ensino superior. A lei da reforma do ensino, que não aconteceu, inclusive continua tramitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados mais especificamente, falava na figura da bandeira, ou seja, da marca, que nem um posto de gasolina você tem uma bandeira, da concessionária tal, ou A, B ou C. Mas nós temos que convir que nas instituições privadas de ensino não existe formalmente uma bandeira de uma instituição, de um grupo. Existe de uma forma mais disfarçada, de uma forma de marketing, mas perante o Ministério da Educação, cada instituição é uma instituição e o fato de pertencer o controle acionário, o controle societário, ser de um grupo ou de outro, ela é tratada como uma instituição isolada de ensino superior. Isolada no sentido de universidade, centro universitário ou faculdade. Não há instituição que é aquela faculdade isolada nesse sentido. Mas o Ministério da Educação exige, por exemplo, se você é de uma universidade, vocês sabem muito bem disso, e atua em outro estado, essa universidade não pode atuar em mais de um estado. Nós temos que ter, na outro estado, pode ser uma outra universidade, com um nome bem semelhante, pode ter um outro centro universitário ou uma faculdade, que é mais comum, mas não existe no Brasil, existiu no passado, mas hoje não existe mais, a Universidade Nacional. Tivemos, alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, algumas instituições que tinham uma atuação nacional, com sede, por exemplo, São Paulo, uma unidade em Goiânia, outra em Brasília, mas isso acabou. E aquelas que tinham ainda os campos das universidades em outros estados foram forçadas, naturalmente, a transformar em novas IES. E essas novas IES são tratadas de forma bastante diferenciada. Um ponto que é importante ser colocado no processo de administração universitária é que uma universidade ela só pode atuar dentro do Estado. Não é possível uma universidade atuar em outros estados com a sigla da própria universidade, a não ser se mantiver um programa de educação à distância e devidamente credenciados polos para atuar nessas outras unidades da federação. Então, a princípio, e o seu estatuto, o seu regimento, quer da universidade, centro universitário ou faculdade, diz claramente que a sua área de abrangência é o Estado, se for uma universidade, se for um centro universitário e uma faculdade, é a cidade. Então, nós não podemos ter um centro universitário atuando como centro universitário em várias cidades. Nós temos, sim, a exceção que ocorre para os programas de pós-graduação lato sensu, devidamente informados ao Ministério da Educação, e mesmo assim uma grande polêmica, que nós não vamos entrar nesse mérito agora, porque existe uma prática das entidades chancelarem cursos de pós-graduação em outras cidades. Entretanto, uma coisa é clara, e o Ministério da Educação vem agindo fortemente nesse sentido, a ação do Ministério Público Federal Trabalhista ou o Ministério Público Federal, de uma forma geral, tem atuado fortemente, em que não permite uma terceirização do corpo técnico docente.
Você pode ter até uma entidade conveniada para funcionamento de um polo de educação à distância, por exemplo, mas toda a parte docente você não pode terceirizar. Isso é relativamente novo entendimento, embora já previsto na legislação há muito tempo, e você tem que pensar nesse sentido de se vale a pena você ter tantos polos espalhados, porque a sua relação com o corpo docente tem que ser com a mantenedora da instituição que oferece o curso. Não é possível, embora na prática, e vocês vão se perguntar, mas isso acontece em todo o Brasil, vem acontecendo. Mas quantos são os inquéritos já abertos pela Secretaria de Regulação por essa prática adotada por instituições? Isso é uma prática que vinha sendo generalizada, mas hoje, com os novos critérios, com as notas técnicas que induzem naturalmente decisões da Secretaria de Regulação, nós encontramos vários aspectos punitivos das instituições que vão desde uma medida cautelar, suspendendo a autonomia da instituição, até mesmo a um processo de revogação do ato de autorização. Nós não temos no Brasil, e isso tem que ficar bem claro, não existe a concessão. O ensino superior não é concessão, é autorização e avaliação de qualidade. Está na Lei de Diretrizes e Bases. O entendimento dos decretos da própria LDB passou a admitir a figura do reconhecimento, renovação do reconhecimento, tudo isso, mas foge à Constituição. A Constituição fala claramente só autorização e avaliação de qualidade. E sobre a avaliação, naturalmente, tem vários componentes, e um deles é a CPA, que será objeto de um bloco um pouco mais à frente. O que nós queremos dizer é que todos os que participam desse evento, nós temos hoje centenas de profissionais atuando em CPA e outros órgãos das universidades, centros universitários e faculdades, que nos dão prazer de participar desse encontro virtual. Nós temos que deixar claro que a instituição, quer pública ou privada, precisa ser administrada sob a forma profissional. Acho que visam lucro, tem que pensar em resultados financeiros. Obviamente, se você é uma sociedade anônima ou uma sociedade limitada, uma sociedade que visa lucro, você tem que trazer resultados do seu negócio para a manutenção do seu empreendimento e, além disso, o resultado, o lucro dado para as instituições mantenedoras ou seus acionistas, seus cotistas. Isso é um princípio que é perfeitamente viável. O mundo inteiro já não discute mais se a educação é um bem público ou não. A educação é um negócio como consagrado pela Organização Mundial de Comércio. Talvez esse termo não soe bem, não tenha soado bem, vocês estão nos assistindo, mas a educação ela é tratada pela legislação brasileira como um negócio. E ela é perfeitamente possível, inclusive, de ser até punida pela Secretaria de Direito Econômico, que trata dos negócios, dos conglomerados. Nós temos hoje o ensino como aluno, como consumidor. Isso foi uma queda de braço que aconteceu quando veio o Estatuto, o Código do Defesa do Consumidor, mas isso ficou já superado, ou seja, é tratado como consumidor, e como consumidor o aluno tem direito a todas as prerrogativas e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor. Mas a escola, de forma geral, a escola de ensino superior, qualquer que seja a finalidade, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, ela tem que ter um equilíbrio financeiro. Mesmo as públicas não conseguem ter, às vezes, recursos para a manutenção de toda a sua atividade. Daí surgiram, o que não é legal, mas surgiram as receitas decorrentes da pós-graduação lato sensu pelas universidades, faculdades, centros universitários públicos. Sobre o aspecto jurídico, é extremamente ilegal, mas sobre a prática isso tem sido feito através de recebimento de fundos, de fundações, de entidades paralelas, mas na realidade o ensino público é gratuito, quer na creche, no ensino fundamental, infantil, no ensino médio, superior,
entendendo inclusive a pós-graduação. Isso é um princípio constitucional. Mas também não vamos entrar nessa polêmica agora, porque isso é objeto de um outro seminário, de outro encontro, mas sob aspecto técnico, jurídico, não pode uma instituição federal cobrar qualquer que seja a contribuição de alunos para cursos de pós-graduação ou de graduação. Na pós-graduação, estrito senso, ninguém cobra mesmo, na graduação também ninguém cobra mesmo. O grande problema é a pós-graduação lato sensu, onde nós temos aí MBAs, temos cursos com valores relativamente altos e alguns extremamente altos, que são cobrados e recebidos pelas instituições que os mantêm, embora a certificação é dada pela universidade, que é um outro aspecto também discutível. Mas o que é importante, nós falamos aqui com certeza por uma predominância das instituições privadas de ensino, que é a predominância nacional, nós temos que deixar claro que a administração universitária tem que ser olhada como um empreendimento, quer nos cursos presenciais, quer nos cursos de educação à distância. A educação à distância vem crescendo fortemente, e se você é de uma instituição que não tem educação à distância, esteja certo que você terá que ter, ou você perderá alunos. Há uma migração, um crescimento forte, nós temos percentuais que mostram isso no último censo. O crescimento da EAD é muito maior do que o crescimento da educação presencial. O que nós queremos deixar de uma mensagem nesse primeiro bloco, que na realidade nossos programas prevê nós falarmos um pouco sobre a administração geral da instituição de ensino superior, nós temos que evidenciar a relevância e a importância das CPAs. As CPAs são as comissões próprias de avaliação, constituem o tripé fundamental importante de um processo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Não devemos pensar em ter uma CPA só para constar. E a CPA precisa ter o seu valor, precisa ser reconhecida e atuar na forma mais abrangente, mais autônoma possível. Obviamente, as decisões da CPA, elas não estão sujeitas a uma homologação do reitor ou do diretor da instituição. A CPA funciona como órgão de confiança, por isso ela é nomeada e constituída, nós vamos ter uma fala sobre isso, mas a CPA ela funciona de forma autônoma e tem um relacionamento direto com o Ministério da Educação através dos processos de comunicação, os relatórios são postados periodicamente. É importante a função da CPA. Essa CPA ela tem que ter um processo, tem que ter uma estrutura. Naturalmente, você não faz uma CPA improvisada, você, dependendo do volume da instituição, você tem que ter mais ou menos gente de apoio, mas você tem que ter uma estrutura. E essa estrutura é objeto, inclusive, até mesmo de uma administração própria, que será, inclusive, comentada no último bloco desse nosso encontro. E nós queremos fechar esse primeiro bloco ao falar sobre a administração da educação superior, da importância, da relevância de todos os que atuam nas instituições, desde as pequenas instituições de 100, 200 alunos, até os grandes conglomerados com mais de 200 mil alunos. Nós temos o mesmo tratamento do Ministério da Educação. Todas estão sujeitas a uma avaliação, todas estão sujeitas a uma punição, todas estão sujeitas às mesmas regras comuns, exceto, naturalmente, no sentido da criação dos cursos. Os cursos podem ser criados pelas universidades, centros universitários, com uma decisão do seu conselho universitário. As faculdades já sofrem, naturalmente, um processo muito mais lento. Mas, tirando isso, todo o restante é semelhante, os reconhecimentos, as avaliações de qualidade, a avaliação do produto, tudo segue a mesma linha definida de um modo geral. Para finalizar, nós queremos deixar uma recomendação que as instituições falem, estudem, analisem a atuação em outros campos de atuação. Nenhuma instituição sobreviverá, segundo esses estudos do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, atua há 40 anos no mercado educacional. Tem uma vivência de verificar cenários de outros países também. E nós temos que convir que nenhuma instituição vai conseguir sobreviver
única e exclusivamente com a receita dos alunos. A instituição do ensino superior tem que ser um centro de negócios, pensar em prestação de serviço para, por exemplo, ensino técnico. Hoje nós temos a Pronatec com vultosas quantias. Nós temos a edição do Guia Nacional do Pronatec, que foi reeditado, inclusive agora, nesse mês de setembro, uma portaria ministerial, editou a terceira edição do Guia Pronatec, que tem centenas de cursos à disposição e para, inclusive, com possibilidade de recursos, ou do FIES técnico, ou recursos repassados pela própria União. Então, nós temos que convir que o mercado hoje das prefeituras, o mercado das empresas, o mercado da terceira idade, o mercado, de uma maneira geral, da educação corporativa, é um mercado que tem que ser ocupado pelas instituições de ensino superior. Se não ocupar, naturalmente outros ocupam e geram receitas, são receitas adicionais importantes. As instituições não podem viver só de receita de aluno. Receita de aluno deve representar e representa uma equação razoável. Mas nesse futuro, em termos de um país com grande desenvolvimento, existe desenvolvimento, esperança, todos nós temos, embora o PIB tenha sido pequeno, mas esperamos que reverta isso fortemente nos próximos anos. Nós temos grandes oportunidades e essas oportunidades precisam ser exercidas pelas instituições. Cada instituição tem a sua CPA, e vocês que participam desse encontro têm naturalmente essa vivência, mas não fiquem restritos só à avaliação do processo avaliativo definido pelos instrumentos de avaliação, pelas normas dos sinais. Pensem mais, pensem ousadamente. Na vida existe a necessidade de se pensar de forma ousada. E o mundo, já dizem os pensadores, está dividido em dois grandes grupos. O primeiro grupo, o grupo dos ágeis, são aqueles grupos que, como vocês, participam e estão à frente das suas instituições. E o segundo grupo, qual é o segundo grupo? Segundo os estudiosos, é exatamente o grupo dos que já morreram. Não há um grupo intermediário. Ou na vida você é ágil, ou você já ficou em segundo lugar. Então, o importante é você não ser precipitado, mas você ter agilidade no processo decisório, e temos certeza que todos vocês que participam desse nosso encontro são aqueles que estão no primeiro grupo. Na vida, ou você faz poeira, ou você come poeira. Não tem um bloco intermediário. E todos vocês, naturalmente, estão nesse bloco da frente e, com certeza, colaborando fortemente com as suas instituições, com a sua comunidade educacional, com a sua comunidade de alunos, professores, para que nós tenhamos uma instituição melhor e um país melhor.